prestigiar, esses profissionais são fundamentais para a formação ética e cidadã dos alunos. Vamos com ele de volta, Lucas Medeiros. Lucas, qual a importância desse profissional, né, na sua vida, por exemplo? Oi Jorge, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade. Rapaz, o professor ele é fundamental, né? Não só na minha vida, como na sua, na vida de todos, né? Que hoje estão no mercado de trabalho, né? Aquelas pessoas que estão na escola, né? Aquelas pessoas que estão saindo da escola, indo, né, a um ensino superior. O professor ele é fundamental em todos esses momentos, desde o primário até, né, a conclusão da graduação. E a gente tem que agradecer bastante a todos esses mestres, né, que nos ensinam diariamente. Para você que não sabe, Jorge, a data inicial, tá certo, e mundialmente o Dia do Professor é comemorado no dia 5 de outubro. Mas aqui no Brasil, tá certo, ele é comemorado no dia 15 de outubro, tá bom? É uma homenagem, tá, à educadora Santa Teresa de Ávila. Ela que era freira carmelita, mística e santa católica do século XVI. Também há algumas informações de acordo com historiadores que Dom Pedro I, né, quando trouxe a educação, esse sistema de ensino para o Brasil, também quis comemorar ali no dia 15 de outubro. Mas não tem nada melhor do que a gente falar do Dia do Professor do que se não conversar com o professor, né? A gente vai conversar com o professor Generson Alves. Generson, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Cidade. E antes de mais nada, qual a gratificação do Generson, né? Como professor, como o Generson se sente diariamente quando vê aquela turminha dentro da sala de aula? Muito bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Jorge, bom dia a quem nos acompanha pela Rádio Cidade. Realmente, assim, ser chamado de professor é algo que soa como uma orquestra em nossos ouvidos. Eu venho de uma família de professores. Meu avô era professor de língua portuguesa, o meu irmão é professor, a esposa dele também é. E assim, essa vivência em sala de aula é de um aprendizado mútuo. E nós entendemos principalmente que o ambiente de sala de aula precisa ser prazeroso. Então, a alegria e o saber caminham de mãos dadas. Então, assim, muito importante mesmo enaltecer o papel do professor, a função social, a função existencial também do professor e, sobretudo, destacar o conhecimento como fundamental na nossa vida. E a gente reforça, né, Generson, que é um ser fundamental, como você bem disse, porque é aquele que vai fazer com que eu seja, né, educado, eu tenha uma profissão, vamos dizer assim, tudo passa pelo professor. É verdade. E é assim, que satisfação não é quando nós vemos aí ex-alunos, por exemplo, médicos, advogados, professores também, jornalistas. Então, de certa forma, todas as outras profissões passam pelo professor. E daí a relevância mesmo de se valorizar e, sobretudo, de também estimular que surjam novos professores, né? Que aqueles que têm uma vocação para o ensino, para o lecionado, também se dediquem, porque é uma nobre vocação, é mais do que uma profissão muitas vezes. Então, eu acho que é super importante também estimular o surgimento de novos professores. Generson, a gente também reforça que a categoria não é muito valorizada, né, aqui, principalmente no nosso país. Então, quais são os desafios, né, de ser professor atualmente no Brasil? Porque quando a gente fala em desvalorização, eu acho que isso está atrelado também à própria concepção de conhecimento que o nosso povo, infelizmente, tem. E em algumas regiões mais do que outras, né? Me parece que, de certa forma, algumas pessoas têm uma certa aversão ao conhecimento, ao estudo, ou mesmo de ter uma cultura de que é melhor simplesmente ganhar dinheiro do que conhecer de fato, do que estudar, do que se dedicar aos estudos. Então, eu acho que é relevante fomentar uma vida intelectual, porque a vida intelectual traz vida interior, faz com que a gente tenha segurança, tenha força aqui dentro, principalmente para enfrentar as intempéries da vida.
nós, né, ouvimos aí o Gêneson e afirmou que o avô foi professor, né? Mas o que te levou? Foi esse sangue, né, de educador que já corria por aí ou não? O Gêneson certa vez olhou assim e disse: rapaz, eu quero ensinar essa galera. Rapaz, boa pergunta. Eu tenho uma foto criança que em um ambiente lá por trás de casa que havia um quadro e eu brincava de ser professor já desde criança, né? Assim, as lembranças mais antigas que eu tenho da minha infância são dessa forma. E algumas vezes até chamando os colegas da rua e tal para participarem desse tipo de brincadeira. Então, no meu caso específico, eu acredito sim que há um pouco de algo que ferve aí nas veias. Bacana. O Gêneson, né, que já ensina há um bom tempo, né, já está aí, já tem alunos que encontram e digam: ó, rapaz, ó o professor Gêneson que me ensinou há muito tempo atrás. Isso é muito gratificante, né, gente? É demais, né? E nós vemos alunos e ex-alunos, né? Seja como professor, seja como arte educador, que passam, né? Que estão aí abrilhantando na Rádio Cidade Tem, por exemplo. Então, a gente entender que de alguma forma existe um pouco da gente ou um pouco do conhecimento, das informações, do conteúdo que nós passamos na vida de outra pessoa, né? E nós sabemos também que o conhecimento liberta. O conhecimento faz com que a nossa visão de mundo, a nossa visão de ser também seja expandida, né? Então, hoje, em que há todo esse aparato tecnológico, há tantas coisas que às vezes a informação chega, né, de forma mais rápida, mas eu acho que a figura do professor é fundamental porque ajuda a conectar as informações e a produzir, de fato, o conhecimento. Perfeito. A gente está conversando com o Gêneson Alves, ele que é professor, tá certo? Professor Gêneson. Agora eu queria propor um desafio, muita gente não sabe, até sabe, acompanha aqui a Rádio Cidade. Há pouco tempo estava ouvindo o Gêneson, poeta, lá no Rimas em Cordel, e eu queria saber se tinha uma homenagem ao professor em cordel aqui para todos que estão acompanhando a programação da sua Rádio Cidade, o Manhã Cidade, aquela homenagem singela e, antes de mais nada, um feliz dia do professor, Gêneson. Obrigado. Atendo a Lucas Medeiros e faço declamação. Por não ter nada em decoro, uso a improvisação. Ser professor é bem mais do que simples profissão. Tem algo de compromisso, de sacerdócio, missão. É muito mais envolvente e há algo bem diferente, porque sente com a mente e pensa com o coração. Tá aí, Jorge, coisa linda, né? Esse cordel aqui, essa declamação do cordel feita pelo Gêneson Alves, ele que é professor, poeta. E eu queria desejar um feliz dia do professor, tá certo? A todos aqueles que passaram pela minha vida, em especial alguns professores que marcaram, viu? Teve o professor Bruno, professor de História, que marcou bastante. Teve a professora Paula Jorge Brandão, que está sempre nos acompanhando, ela que era professora de matemática fantástica. Teve a professora Rosângela já na graduação, também marcou bastante, né, em minha vida. A professora Carol, Ian, professor Gêneson Alves, que está aqui com a gente. Então, feliz dia dos professores a todos vocês, tá certo? Que são professores, em especial aqueles que passaram pela minha vida. Eu volto com você, Jorge. Obrigado, Lucas. Pois é, né? Grande importância esses profissionais.